Olá, eu fiz um vídeo anterior aí, depois eu vou passar para vocês. É uma consultoria sobre a vida de trabalho e serviço da vida, tá? É espelhado na minha experiência própria. Agora vamos para o evangelho do dia, né? Mas antes vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Ilumina nossa mente e nosso coração para que possamos compreender, entender as suas palavras e vivê-las, Senhor. Porque na tua palavra é dito, Senhor, eu vim para que os meus filhos, aqueles que me querem, tenham a vida e a vida em plenitude. Isso também inclui nosso trabalho, Senhor, para que nós tenhamos um trabalho alegre e feliz, Senhor Jesus. Hoje nós vamos ver as bem-aventuranças que o Senhor mesmo proclamou, Senhor. Que essas palavras possam entrar no nosso coração e nos dar pensamentos positivos e alegres e confiantes em Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que nós tenhamos a Tua paz. Amém. Amém. Então, o evangelho de hoje está lá em Mateus, de ontem, né? Hoje é dia 2 de fevereiro de 2026. Esse evangelho é de domingo, dia 1 de fevereiro. Eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus não envelhece. Então os meus vídeos, meus áudios não envelhecem, porque às vezes você pega um vídeo de algum outro youtuber, alguma coisa, e quando é coisas assim de política, de atualidade, então ali já a pessoa não vai assistir mais, porque é antigo. Mas tem vídeos que não, você pode assistir quando for, que não envelhece, que é tema perene, né? E a palavra de Deus é para sempre, né? Então você pode assistir mais vezes. Eu tenho vários vídeos lá, estamos acho que com 114 vídeos já. Então recomende às pessoas, procure se instruir, procure ouvir, porque cada vídeo Deus, o Espírito Santo, insere uma coisinha diferente. Aí a palavra de Deus se renova dia a dia. Quando é da palavra de Deus, nunca vai envelhecer, tá bom? E recomende às pessoas para você crescer espiritualmente e materialmente. Você sabia que você crescendo espiritualmente, materialmente você vai progredir também? O Senhor Jesus falou isso, né? Buscai o reino dos céus em primeiro lugar e tudo mais vos será dado em acréscimo. Jesus falou tudo mais. Você precisa de uma boa casa, não precisa encher de dinheiro, que eu até andei falando com a minha esposa e com as pessoas aqui. Essas pessoas que estão na mídia ou no futebol e tal, que ganham milhões, bilhões, falei, esse dinheiro se torna um laço para ele e às vezes para a família, um laço. É bom que você fique bem de vida, até rico pode ficar. Agora milionário, bilionário, melhor não, é uma arapuca. Mas aí que se você buscar Deus, o reino dele com todo o coração em primeiro lugar, ele vai te proteger, te abençoar. Se você ter o dinheiro, ele pode abençoar o resto que fica na tua mão. Se você der o seu dízimo, a sua oferta para as coisas de Deus, para ajudar alguém ou para dar uma cesta básica, para compartilhar com os outros, né? Aí Jesus vai te abençoando cada vez mais, porque ele mesmo falou isso, dai e dar-se-vos-á, uma medida socada, recalcada e transbordante. Aquele que dá, recebe. Tá bom? Então, se você buscar as coisas de Deus, você vai prosperar na vida financeira, material. Eu não gosto de falar porque a vida financeira, perto da vida espiritual, do crescimento espiritual, é como disse o apóstolo São Paulo, falou, é esterco. Eu não ligo muito para bens materiais. É lógico que a gente quer ter a casinha da gente, quer ter um carrinho bom, não precisa sustentar luxeira, né? Um carrinho bom para circular com a família e tudo, e ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida satisfeita. Satisfez a sua necessidade, acabou. E você pode ter isso. Se você seguir fielmente a palavra de Deus, você vai ter tudo isso. Não vai faltar comida na tua casa, não vai faltar saúde, tá bom? Então vamos ver lá. Hoje nós vamos ver então Mateus 5, do 1 em diante. O Sermão da Montanha. Jesus começa a falar para ele, estava falando em parábolas, né? Depois Jesus... Aí começa a falar assim, né? Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se. Quer dizer, a montanha que ele fala é um monte, né? Alto, um elevado. E aí tinha aquela multidão, né? Aproximaram-se dele os seus discípulos e Jesus sentou-se na grama, eles sentaram-se. Então Jesus abriu a boca e lhes ensinava. Jesus fazia o quê? Ensinava. Isso que é importante. A gente está tentando repassar isso, porque o Senhor Jesus delegou aos seus discípulos, aos seus seguidores, que também ensinem ao próximo aquilo que já aprenderam através do Espírito Santo, através da sua palavra,
através dos bons, né, dos bons professores, né, que também seguiram o caminho de Jesus, né? Então ele ensinava, e é isso que a gente está procurando fazer também, a respeito das coisas eternas, e que servem para a vida física material também. Então ele diz assim, ó, bem-aventurados os que têm um coração humilde, porque deles é o reino dos céus. Tá vendo? Tem gente aqui que lê errado, isso aqui na tradução original, eles falam uns pobres de espírito, não tem nada a ver. É humilde. Aqui, por exemplo, na Bíblia, aqui na versão Ave Maria, está escrito assim, um coração de pobre, quer dizer, que tem humildade. O cara pode ser bilionário e vai para o céu se tiver essa humildade, né? Porque deles é o reino dos céus, não vão fazer divisão, né? Você não quer, a maioria das pessoas querem ser rica, então você quer ser rico e ir para o inferno? Entendeu? Vê a contradição disso aí? Não podemos ter inveja. Tem muitas pessoas que são ricas porque trabalharam. Lógico que tem os corruptos, os ladrões, né? Principalmente, infelizmente, na área da política. Mas tem muita gente honesta. Deve ter uns 10% de ladrão, os outros 90% são corretos. Mas aparecem os que fazem mais barulho, né? Entendeu? Então tem muito rico honesto. Trabalhou, lutou, salou a camisa 12 horas por dia e passou por seu filho. E seu filho cresceu mais ainda a riqueza, trabalhando, produzindo. Não podemos ter inveja de fazer guerra de classe, não. Então é isso. Então diz assim, né? Quem tem um coração humilde, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, tá vendo? Quando o seu choro é justo, o próprio Deus vai consolar você. Quando é choro justo, né? Porque não adianta ter lágrima de crocodilo. Às vezes a pessoa está pecando, fazendo os mal para os outros, depois fica chorando diante de Deus. Ah, Senhor, mas eu sofro, que não sei o quê, porque assim comigo. E ali, uns 2 dias atrás, estava fazendo maldade para os outros, fazendo a caveira, mentindo e caluniando as pessoas. Então isso é choro de crocodilo, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aqui tem um segredinho, gente. Que é lógico que eu vou falar, como diz minha esposa, a minha opinião, né? Porque tem muita gente que não aceita, inclusive da igreja. Mas aqui tem um segredinho nesse que Jesus fala aqui, ó. No 5:5, em Mateus. Bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra. Sabe do que Jesus está falando aqui? Dos 1000 anos de paz que vai ter sobre a terra. Ele vai governar o mundo, que o mundo vai ser espiritualizado. É lógico que Jesus não vai estar aqui fisicamente, mas ele vai aparecer em muitos lugares, os anjos vão ajudar, vai ser como era no Jardim do Éden. As pessoas vão ter uma vida de paz, de tranquilidade, o mundo vai ter estabilidade, mas antes ele vai chacoalhar o mundo inteiro, vai chacoalhar todo o planeta Terra, vai transformar a Terra. E vai ter pessoas que vão estar aqui 1000 anos, e é o último inimigo a ser vencido, que Jesus falou, a morte física. Porque no céu nós já sabemos que a alma não morre, né? O que morre é o corpo, e Jesus falou, a última, está lá na palavra de Deus, o último inimigo a ser vencido será a morte. Então quer dizer, as pessoas não morrerão mais. Quem nascer nesse milênio vai viver os 1000 anos. Os que entrarem, que vai entrar gente da nossa época nesse milênio. E os que entrarem nesses 1000 anos da nossa época, alguns vão morrer com 250 anos, 350 anos. Vai parecer as tartarugas de Galápagos. Mas a morte desses não vai ser uma coisa triste, o pessoal vai fazer festa. Porque a pessoa vai subir para Deus, né? Já não vai ter mais os demônios e o mal no mundo. O mal vai ser extirpado nessa chacoalhada que Jesus vai dar no mundo, né? Depois dos 1000 anos, aí sim vai ter o juízo final, né? Vai ter o lago de fogo e enxofre para aqueles que se decidiram permanentemente. E aí Deus vai levar a humanidade toda para outro planeta, né? Que já está pronto, que chama-se a Nova Jerusalém Celeste, né? A Jerusalém Celeste. E vai ressuscitar os corpos daqueles que morreram, né? Daqueles que morreram no velho mundo. Então, por que eu falo isso? Ó, Jesus fala assim, bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra. Eu pergunto para vocês, os mansos e humildes estão dominando lá na Bolsa de Valores de Nova York, eles que mandam no mundo, eles que têm o dinheiro do mundo todo, tá? Os mansos e humildes de coração é que estão fazendo guerra aí na Ucrânia, na Rússia, ou já estão dominando o mundo, já possuem a terra, os mansos e humildes de coração? Me responda isso. Então, quando vai ser? Jesus mentiu? Não, vai ter. Vai ser esses 1000 anos, tá bom? Isso aqui é uma conversa para um outro estudo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você já foi saciado de justiça? Você não vê quanta injustiça tem no mundo?
que nós vemos nas famílias, quantas mentiras, quantas calúnias que derrubam as pessoas, quantas pessoas roubando, se dando bem, se corrompendo, mentindo, inventando narrativas, né? Na política, quanta mentira, quanta roubalheira, mentindo, dizendo que estão ajudando os pobres, né? Os políticos em geral destruindo o país já há 40 anos, desde lá de trás, né? Desde lá de trás já vem destruindo o país, dos anos 70, desde os anos 85 por aí, vem destruindo a nação e mentindo, né? Então, né? Quanta injustiça a gente vê pessoas às vezes ser presas injustamente, ser julgado injustamente, às vezes ladrão perigoso, traficante sendo solto, né? Porque um juiz da Suprema Corte fala não foi pego com uma saveiro carregada de droga, de cocaína, que destrói muitas famílias, faz muita mãe chorar, muitos filhos morrer violentamente, muita violência gerada por causa daquela droga, e o juiz solta o traficante da Suprema Corte porque diz que a saveiro foi pega, mas foi pega de forma errada. Se dá ali é cheio de cocaína, procura vocês saber essas reportagens para vocês verem se não tem. Então, essas injustiças, a gente fica vendo eles ali nadando e curtindo a vida, né? Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem falou isso? Não sou eu, foi o Senhor Jesus. Depois diz aqui embaixo, bem-aventurados os misericordiosos, tá vendo? Você que tem compaixão dos outros, mesmo às vezes a pessoa fazendo mal, mas você vê que foi um momento de doidura, um mal, assim, que não seja essas coisas cabeludas que não tem retorno, né? Mas você vê a pessoa fazendo alguma coisa que foi errada e tal, mas daí a pessoa se arrepende, aí você tem compaixão da pessoa, você tem misericórdia, os outros falam, não, mata, faz isso, faz aquilo. Você fala, não, vamos ver se a pessoa se converte, vamos ver se ela se arrepende. Então esse é ter misericórdia com os outros. Daí o que o Senhor Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão também misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então vamos pedir ao Espírito Santo que limpe nosso coração. A primeira vez, não sei se eu falo, a primeira vez que eu li isso aqui, quando era criança, eu churuminguei. Sabe por quê? Porque eu, como criança mesmo, eu falei, puxa, eu não vou ver a Deus porque não sou puro. E é os pecadinhos de criança que a gente faz, né? As artes, né? E eu churuminguei, porque falei, estava aqui bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Falei, puxa vida, não vou ver Ele. Então vamos pedir ao Espírito Santo, né, a Jesus, que nos purifique o nosso coração, nossa mente, e nós vamos lutar contra os pensamentos impuros, e pedir a Jesus que lave nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos com o seu sangue misericordioso que se derramou da cruz, para que a gente possa ver a Deus, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está vendo? Quem é perseguido por ser justo. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Já fizeram isso comigo uma vez. E aí eu fiquei chateado, comecei a reclamar para o Senhor Jesus. Poxa, Jesus, eu deixando minha família, lutando para levar as almas para Deus e visitando as casas. E eles fazem essa calúnia comigo, né? E em lugar que era de pessoas do meu lado, de oração lá em cima, pessoas que me conheciam mais ou menos, e levantaram uma calúnia contra mim, né? Sem conhecer as coisas, né? A famosa fake news. Não tinha internet naquela época, mas levantaram uma fake news contra mim. E aí eu reclamei com Jesus, falei, né, senti uma amargura, falei, não estou com vontade mais de fazer essa obra, Jesus. Poxa, é tão injusto isso, né? Falarem uma coisa, uma barbaridade dessa de mim. E eu tiro o tempo da minha família para servir a Ti, Jesus. E aí veio na minha cabeça aqui, assim, não falaram que eu tinha Beelzebul? Daí eu comecei a dar risada. Falei, se falaram isso do Senhor, então, quem sou eu, né? Um trapo sujo, eles têm que falar mesmo. Aí eu peguei, já dei risada, deixei para lá, depois fiquei quieto, não me defendi. Depois veio outros que me defenderam, inclusive o coordenador de toda a região lá, onde eu estava, veio e me defendeu. Falou, eu sei, Jonas, eu te conheço. E me defendeu. Você viu? Só eu comecei a dar risada, saiu toda aquela amargura na hora. Se chamaram a Jesus, que falaram que ele tinha um Beelzebul, imagine ele que era o lenho verde, imagine do seco que era eu e dos outros. Nós temos que dar risada e ficar alegre de ser afrontado por nome dele, né? Tá bom? Então, que ele diz aqui, ó, alegrai-vos, exultai. E aí eu fiquei alegre,
porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, tá bom? Então vamos encerrar aqui, gente, vamos refletir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus e estou aberto a sugestões, tá bom? Se você tiver preferência de algum tema, algum assunto, é só me avisar.